dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Vamos para mais uma meditação na palavra do nosso Deus, desta feita no Salmo de número 63, buscando a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida, do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto de chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Oremos. Santo e eterno Deus, te damos graças por mais um dia de vida que nos concede, pelas bênçãos derramadas, ó Pai, pelo suprimento das necessidades, pelos livramentos, pelo teu amor, graça e misericórdia que se renovam a cada dia sobre nós. E rogamos ao Deus que fale conosco neste momento, através da tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, o rei Davi atravessava um deserto, mais um deserto na sua vida, dentre tantos que Davi atravessara. O deserto é um lugar de provação. Deserto é um lugar de treinamento, por que não dizermos assim, para o povo de Deus. Israel atravessou o deserto, peregrinou, na verdade, durante 40 anos no deserto. O Senhor Jesus, antes de dar início ao seu ministério terreno, passou pelo deserto, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e ali foi tentado pelo maligno. Voltando ao texto que lemos, o rei Davi, neste momento, se vê obrigado a, mais uma vez, voltar ao deserto. Na ocasião em que o seu próprio filho, Absalão, havia usurpado o trono e agora perseguia o próprio pai para destruí-lo. E nós vamos tirar algumas lições desta experiência de Davi no deserto de Judá. Primeiro, meus amados irmãos, é exatamente o sentimento que envolve o coração, o sentimento que está no coração daquele homem de Deus, quando ele agora peregrina mais uma vez pelo deserto. Davi diz no primeiro versículo: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu coração te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Primeira coisa que Davi faz, o primeiro pensamento que vem à sua mente, é ele fazer uma comparação da paisagem desértica, da situação árida, da situação de secura e de calor do deserto. Ele faz aqui uma comparação com a situação da sua própria alma. A alma dele tinha sede de Deus, não só desse salmo, mas em outros salmos também Davi afirma a respeito disso, como uma terra seca, como uma terra árida, como uma terra exausta, sem água.
assim a sua alma também manifestava uma sede em relação a Deus. Todo servo de Deus, toda serva de Deus tem sede de Deus, tem sede desta fonte insaciável, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, que afirmou no Novo Testamento: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E Jesus disse que aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Primeira coisa, meus amados irmãos, primeiro sentimento que nós temos ao passar pelo deserto é exatamente esta sede por Deus. Esta sede que não quer esperar por um longo tempo, não quer esperar pelo amanhã, não quer esperar para depois, mas é uma sede que quer ser saciada imediatamente. Esse era o sentimento do rei Davi. Mas ele conhecia o Deus de Israel. Ele sabia que Deus havia permitido aquela situação e que naquela situação havia um propósito de Deus. Versículo de número 2 ele diz: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. É com essa sede na alma, é com essa sede no espírito que Davi busca a Deus, que Davi deseja contemplar a Deus no santuário, porque ele sabe que esse Deus é a sua fortaleza, quando ele diz assim: para ver a tua força e a tua glória. A certeza que Davi tinha era que Deus havia de manifestar a sua força e a sua glória. A certeza que ele tinha, que ele carregava, mesmo peregrinando pelo deserto, é que ele voltaria a contemplar ao Senhor no templo em Jerusalém. Era que Deus reverteria aquele quadro indesejável que Davi estava vivendo. Era que Deus, o Deus que ele conhecia e que nós conhecemos, é capaz de transformar o deserto em um manancial. É capaz de reverter toda e qualquer situação adversa e trazer novamente a alegria ao coração do seu povo. Versículo de número 3: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Davi afirma, como muito tempo depois afirmou o apóstolo Paulo, quando relatou a respeito do espinho que carregava na sua carne e que havia orado várias vezes pedindo a Deus que o tirasse. Deus dá essa resposta, Deus deu essa resposta ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, e o meu poder na tua vida se aperfeiçoa na fraqueza. Há muito tempo atrás, meus amados irmãos, há muitos anos antes de Paulo fazer esta afirmação, Davi tinha o mesmo sentimento, tinha o mesmo pensamento em relação a Deus e em relação às provações, e em relação a situações difíceis, indesejáveis pela nossa carne, mas que eram essenciais para o fortalecimento do nosso espírito. E a convicção de Davi era que a graça de Deus era suficiente para ele. Quando nós pensamos na graça de Deus, nós achamos que é algo que passou a existir somente depois de Cristo, somente no Novo Testamento. Mas na verdade, meus amados irmãos, a graça do Senhor, ela se manifestou desde a criação, desde que Deus conduziu um povo, Deus ordenou um povo, Deus preparou um povo para si. Este povo foi mantido, foi sustentado,
foi tolerado o tempo todo pela graça do Senhor. E a graça do Senhor é que nos fortalece, é que nos faz atravessar os desertos da vida. A graça do Senhor é que nos mantém de pé ante as dificuldades, os problemas. Enfim, a graça de Deus é suficiente para nos conduzir ao porto seguro, para nos conduzir até um lugar de repouso. Davi tinha essa convicção. E isso levava ele a ter um coração de adorador, a ter um espírito de louvor, a ter um espírito de gratidão, a andar sempre louvando e bendizendo a Deus, não obstante as situações, como ele nos fala aqui no versículo de número 4. Assim cumpre-me bendizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Davi não diz aqui que vai bendizer a Deus quando tudo estiver bem. Ele não diz aqui que vai bendizer a Deus somente quando as coisas estiverem dando certo. Mas ele diz aqui que cumpria a ele bendizer a Deus em todo o tempo. E levantar as suas mãos em louvor e adoração a Deus. Como de banha de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Meus amados, se a gente não soubesse o contexto em que Davi escreveu esse salmo, a gente até diria aqui que ele estaria passando por uma fase muito boa na sua vida. É um salmo de louvor, é um salmo de adoração, é um salmo de gratidão, é um salmo aparentemente que flui dos lábios de alguém que está vivendo muito bem, que está de bem com a vida, que está gozando, desfrutando das mais ricas bênçãos de Deus. Mas na verdade, por que este salmo tem essa conotação? Porque é um salmo de um homem de Deus, de um adorador por excelência, de um adorador que entende de fato o que é adoração, que independe das circunstâncias, que independe de estarmos atravessando ou não um deserto. Ele sabe que Deus deve ser louvado, deve ser adorado, deve ser reconhecido em todas as ocasiões e em todas as situações. Davi diz que a alma dele se fartava, como de banha de gordura. Aquela alma inicialmente sedenta, inicialmente era comparada ao deserto, à terra seca. Esta alma, quando começa a buscar a Deus, quando começa a adorar a Deus, ela se sente saciada, ela se sente farta, ela se sente preenchida e ela se sente grata, satisfeita com a graça do Senhor. A graça do Senhor é suficiente para fartar a nossa alma, para saciar o sedento, para matar a fome, para trazer novamente a alma ao manancial das águas, mesmo atravessando os desertos da vida. Versículo 6: No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Veja só, meus amados, Davi passou algumas noites ali no deserto, com uma minoria que foi fiel a ele e que o acompanhou, mesmo em meio à dificuldade que ele estava passando, que era a usurpação do trono por Absalão, seu filho, a traição de alguns dos seus ministros, de alguns daqueles que estavam com Davi
auxiliavam Davi no seu reinado, mas que por sua vez aproveitaram-se da ocasião e traíram Davi, tomando partido por Absalão e passando agora a perseguidores também do rei Davi. Mas ele dormia tranquilo. Ele meditava nas vigílias da noite, na bondade do Senhor. Ele adorava a Deus dia e noite, crendo na manifestação gloriosa de Deus em favor daqueles que são fiéis. Por isso ele afirma isso. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Que é isso, meus amados irmãos? A tempestade pode estar lá fora, a chuva torrencial, situações desastrosas, mas Davi estava ali refugiado sob as asas do Altíssimo. Ele estava ali descansando tranquilamente. Ele estava ali crendo na proteção do Deus Todo-Poderoso. Isso nos faz lembrar do Salmo 91, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, meu auxílio. Isso nos faz lembrar também de Jesus falando a respeito de Jerusalém. Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar, assim como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das suas asas. Essa é a proteção que Deus oferece àqueles que nele confiam. Essa é a proteção que Deus oferece àqueles que se refugiam nele, aqueles que o têm como o Deus protetor, preservador, o Deus ajudador, o Deus conservador de todas as coisas. Precisamos nos refugiar em Deus em meio às dificuldades da vida, às tribulações, ao deserto. O sol tão quente do deserto, nós temos um abrigo que refrigera a nossa alma, que é a sombra do Altíssimo, que é debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso. Versículo 8: A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. A alma do justo, a alma do servo, a alma do adorador, ela se apega cada vez mais a Deus. Ela corre cada vez mais para perto do Senhor. Ela se apega. Quanto mais a situação se torna adversa, quanto mais a situação quanto mais o quadro se torna crítico, instável, amedrontador, mais nós nos apegamos ao nosso Deus, mais nós nos refugiamos no nosso Deus. E esse era o sentimento que Davi descreve no versículo de número 8. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. O meu amparo está no Senhor, o meu socorro está no Senhor, o meu livramento está no Senhor, a minha vitória está no Senhor. O Senhor é que tem a resposta que eu necessito. O Senhor é que vai me fazer atravessar o deserto e chegar à terra prometida. E no caso de Davi aqui, era retornar à
ao trono, era retornar a Jerusalém, era retomar aquilo que já pertencia a ele por direito. E no final aqui, meus amados irmãos, neste mesmo salmo, nesta mesma oração, Davi profetiza o que de fato se cumpriu contra os seus inimigos. Mesmo ele não desejando a morte de Absalão, seu filho, e ele chorou amargamente quando soube que Absalão havia morrido. Mesmo os homens de Davi, guerreando o exército de Davi contra o exército de Absalão, para protegê-lo, para retomar o reino, o trono, mas Davi havia dado ordens a Joabe, que era o comandante do seu exército, de que nada fizesse ao jovem Absalão, que mesmo se levantando contra o pai, mas Davi não deixou de amá-lo, de reconhecê-lo como filho e de querer o seu bem, a sua restauração, a sua reconciliação, a mudança de propósito e de vida, que infelizmente não aconteceu no caso de Absalão. Versículo 9: porém os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, ou seja, descerão ao abismo nas profundezas da terra. Como já falei, mesmo que Davi não desejasse isso em relação ao seu filho Absalão, mas ele profetizou o que de fato veio a acontecer. Versículo 10: serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto de chacais. Era o que acontecia numa situação de guerra. Os chacais são lobos que devoravam os cadáveres daqueles que caíam pelo deserto, daqueles que eram abatidos nas guerras. E isso de fato aconteceu porque o exército de Davi, sob o comando de Joabe, prevaleceu contra o exército de Absalão. E quando somos homens de Deus, mulheres de Deus, servos comprometidos e fiéis ao Senhor, nós podemos andar, nós podemos peregrinar com a certeza da vitória. Em alguns momentos nós temos até que recuar, em alguns momentos nós temos até que temporariamente fugir, como Davi fugiu para o deserto. Nos refugiarmos de alguma forma, mas sem jamais perder a fé, sem jamais perder a esperança de voltar a Jerusalém, de voltar à presença do Senhor, de voltar novamente ao reinado, à estabilidade que Deus garante àqueles que buscam a sua face, àqueles que creem na sua palavra e que cumprem a sua vontade. A tranquilidade de Davi estava baseada nisso, na sua consciência tranquila diante de Deus e nas experiências inúmeras que ele já tinha tido de vitórias em guerras contra os inimigos. Davi, meus amados irmãos, foi um colecionador de vitórias, de experiências com Deus. Ele conhecia muito bem o deserto, ele conhecia muito bem as guerras, ele conhecia muito bem o agir de Deus, e isso tranquilizava o seu coração. Se você é um crente que tem experiência com Deus, se você é um crente que realmente tem uma fé firme e verdadeira,
você também deve estar tranquilo, deve estar esperando o agir de Deus, com a certeza da vitória, com a certeza de que chegaremos do outro lado, com a certeza de que Deus há de se manifestar e trazer novamente a estabilidade, a vitória ao seu povo. No último versículo, versículo de número 11, Davi reforça essa ideia de fé, de confiança, de certeza, quando ele diz: o rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem a mentira. Davi está dizendo: eu continuo com o meu coração aqui tranquilo, alegre no Senhor, porque a minha confiança é no Senhor, o meu juramento é pelo Senhor, o meu voto é com o Senhor, e este Senhor jamais me decepcionou e jamais me decepcionará. Jamais haverá derrota enquanto eu estiver servindo a este Senhor, bendizendo a este Senhor, andando no caminho deste Senhor, obedecendo, guardando os preceitos do Senhor. Há uma certeza da vitória, porque o Senhor estará com aqueles que de fato o buscam de todo o coração. Pois se tapará a boca dos que proferem mentira. O inimigo se levanta contra nós, muitas vezes querendo demonstrar autoridade, autenticidade, arrogância, rugindo como um falso leão, querendo nos amedrontar. Mas quando nós temos a convicção e vivemos na verdade, nós teremos a mesma postura de Davi, de tranquilidade, de confiança e de certeza de que tudo vai terminar bem. Davi tinha certeza de que o reino seria restituído a ele. Davi tinha certeza de que aquele intento maligno de Absalão, instigado certamente pelo diabo, inimigo das nossas almas, teria um fim, pois ele diz assim: pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Aquela atitude partia de uma mentira, de um engodo, de uma tentativa de usurpação. E Davi sabia muito bem quem estava por trás de tudo aquilo, que era o diabo, que é usurpador desde o início, né? Desde quando mesmo tinha acesso ao céu, à presença de Deus. O inimigo é usurpador desde o começo da história. Mas a sua derrota, ela também já está pronunciada desde o começo da história. Meus amados irmãos, este salmo de Davi, quando estava no deserto, ele serve para confortar, para consolar e para fortalecer a minha e a sua fé. Devemos buscar a Deus e devemos crer que Deus está no controle de toda a situação e o propósito dele, final, é nos dar a vitória, é nos conduzir a bom termo. Para isso nós precisamos ser fiéis à sua palavra, termos um coração grato, coração de adorador. Que Deus nos abençoe, que esta palavra seja de fato plantada em nossos corações para nos fortalecer e nos reanimar na presença do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, ó Deus, porque podemos confiar em Ti, podemos atravessar os desertos da vida, crendo que chegaremos do outro lado, crendo, ó Pai, que o último desígnio do Senhor para conosco é a misericórdia, é a restauração,
é o restabelecimento de todas as coisas, ó Pai. Muito obrigado por tudo, oramos e te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Meus amados, é um prazer sempre, uma alegria muito grande poder falar com todos vocês e que Deus em Cristo os abençoe, amém.